Acho que todos nós sabemos a melhor forma de superar um término. Busque sua melhor aparência porque você precisa mostrar o que eles perderam. Vai pra academia, faça o cabelo e descobre que eles vão estar em um determinado lugar em um certo horário e você vai pra lá, despretensiosamente, pra vocês se esbarrarem por acaso. Você sai com seus amigos, você bebe até esquecer, você dorme com outras pessoas porque você sabe o que dizem, né? A melhor forma de você superar alguém é ficando com alguém novo. Ah, e não pode esquecer de postar tudo nas redes sociais porque eles precisam saber que você tá feliz sem eles. Mas também não poste muito, você tem que deixar um espacinho ali pra imaginação, deixar o outro se questionando. Bem, acho que deu pra entender de que isso é uma brincadeira e eu não concordo muito com nada do que eu falei aqui. Mas esses são alguns dos conselhos que a gente encontra por aí, na internet, nos filmes e até em alguns amigos bem intencionados. Mas sabe qual é o problema? Esses conselhos fazem com que o término ele seja muito sobre o outro, como que o outro vai se sentir, como é que o outro vai reagir, quando na verdade esse é o momento que deveria ser sobre você. Mas a verdade é que os términos não são fáceis, muitas vezes eles são confusos e até devastadores. Quem dera existisse uma fórmula mágica que fizesse as dores de um término desaparecer do dia para a noite. Mas existe ciência, afinal os relacionamentos não é só emoção, também é técnica. E a psicologia nos dá tantas ferramentas poderosas pra gente entender o porquê que o fim de uma relação dói tanto, como é que o nosso cérebro e o nosso corpo eles reagem a essa experiência e principalmente, como que a gente pode usar esse conhecimento pra gente se curar e crescer. Então, ao invés de a gente se perguntar como é que eu posso superar alguém, como é que eu consigo deixar o outro ir, eu gosto muito de mudar de perspectiva para como é que eu posso me curar e como é que eu posso crescer a partir disso. Porque apesar da dor, términos eles também podem ser um momento muito transformador de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Eu não acredito que eu seria a mesma pessoa hoje sem os términos que eu vivi. Eu já passei por isso, conheço essa dor, vejo pessoas ali todos os dias na clínica, enfrentando as suas histórias, né, os seus fins de relacionamento. Então vim aqui hoje compartilhar com você algumas reflexões que talvez eu gostaria de ter ouvido ou coisas que eu gostaria de saber quando estava passando por esse momento. Existe um padrão muito comum após um término, né? Muitas pessoas acabam canalizando todas as suas energias na academia, em projetos novos, no trabalho, e até redescobrindo que tem tempo para os amigos, para a família e para si mesmo. E isso acontece porque esse é um momento muito crucial para você buscar uma melhor versão, talvez uma versão diferente, para você se reconstruir se isso for preciso. E mesmo que isso aconteça enquanto lá dentro você ainda está sofrendo. Então é importante saber que essas duas versões elas podem coexistir. Nós podemos estar em dor e ao mesmo tempo estar crescendo. Mas então o que realmente acontece no seu cérebro, no seu corpo, quando um relacionamento ele chega ali ao seu fim? O fim de um relacionamento ele não é só emocional, ele também é neurológico. Quando estamos apaixonados, o nosso cérebro libera ali uma mistura muito poderosa de neurotransmissores, de hormônios como a dopamina, a serotonina, a ocitocina, e esses químicos são responsáveis por essa sensação de prazer, de apego, de segurança que a gente sente em um relacionamento. Em um de seus estudos, a pesquisadora de relacionamentos Ellen Fisher descobre que o amor romântico ativa áreas no cérebro que estão associados à recompensa e ao vício. E isso significa que estar apaixonado pode ser biologicamente semelhante a estar sob um efeito de uma droga. E se apaixonar é como uma droga, perder um amor pode ser como passar por uma abstinência. Depois de um término, o nosso cérebro ele sente muita falta dessas químicas, então entra em um estado de um intenso desejo. Não importa se foi você que terminou ou se foi o outro, mas o seu cérebro ele tá ali programado para buscar aquele estímulo de volta. E isso explica porque tantos ficam obcecados com as mensagens antigas, com as fotos. Baixa aquele sentimento, aquela vontade de você reatar, de você voltar à relação, mesmo sabendo que não é o melhor para você e que às vezes pode até levar a sintomas muito parecidos com de depressão. E não para por aí. Alguns estudos de neuroimagem mostram que a dor emocional de um término ativa as mesmas áreas cerebrais do que a dor física. Ou seja, quando a gente fala que o nosso coração está partido, isso não é só uma metáfora. O nosso cérebro ele realmente registra aquela dor como algo físico. Isso também pode explicar alguns outros sintomas comuns que acontecem após o término, né? Como aquela sensação de um aperto no peito, ou a perda de apetite, dificuldade para dormir ou aquele cansaço muito intenso. Então tudo isso também tem uma base biológica. Relacionamentos são fascinantes, né? Você escolhe uma pessoa estranha, desconhecida para você dividir a vida, para você compartilhar seus dias, construir memórias
juntos. Por mais incrível que isso possa ser, os términos eles também são meio estranhos, né? E como eu falei, pode até ser bem devastador. Muitas pessoas comparam o fim de um relacionamento à morte de alguém muito querido, e que de uma certa forma faz muito sentido. O seu cérebro ele responde ao término de uma maneira muito semelhante a um luto. Você passa de compartilhar a vida com alguém para você agora seguir sozinho. É como um funeral para alguém que ainda está vivo. E isso não acontece só a um nível emocional, mas também na forma com que a gente percebe o quanto que foi investido naquela relação. Os relacionamentos, eles exigem tempo, energia emocional, recursos financeiros e muitas vezes até um ajuste ali no estilo de vida, uma rotina diferente. Então, quando isso acaba, pode parecer que tudo aquilo foi muito em vão, foi desperdiçado. O que te leva àquela sensação de nunca mais vou me apaixonar, é melhor estar sozinho e não sofrer de novo. Mas evitar o amor por medo da dor não nos protege, porque cada relacionamento ele te ensina alguma coisa sobre você mesma. E é atravessando esse luto com consciência que você consegue se fortalecer do outro lado e estar preparado para outras futuras conexões. Agora, independentemente se o seu término foi uma decisão sua, da outra pessoa, ou se foi uma escolha mútua, o fato é que agora os seus caminhos estão separados e a pergunta que realmente importa deixa de ser o porquê, mas sim de como é que você pode usar essa experiência como uma oportunidade de crescimento, de se curar, de seguir em frente e, se necessário, se reinventando, talvez uma versão diferente de você mesmo. No final dos anos 60, a psiquiatra Elizabeth Ross, ela adapta a teoria dos estágios do luto para falar sobre a perda, sobre a dor sofrida por um término. Sim, essa pessoa ela ainda vive, ela não está morta, mas o relacionamento já não está. E eu acho que às vezes isso torna as coisas ainda mais complicado, porque saber que a pessoa ainda está lá fora, né, em algum lugar, mas que por algum motivo vocês não podem mais ficar juntos. Então, se você é alguém que terminou recentemente, que você está passando por um término nesses últimos meses e semanas, eu queria que você prestasse atenção, né, ouvisse atentamente aí na descrição que eu vou dar para você agora e veja se você consegue se identificar em algum desses estágios que eu vou contar para você. Então, após um término ali nos primeiros dias, a gente pode até sentir estranhamente normal. Parece até que a ficha ainda não caiu, né? Então você volta a sair, volta a socializar, você segue a rotina como se nada tivesse mudado. E você pode até se sentir bem. E isso provavelmente é o estágio de negação. É a forma que o nosso cérebro, ele nos protege de uma dor mais imediata. Então nós suprimimos nossas reações e emoções por alguns dias e até mesmo semanas. Então durante esse estágio, a nossa realidade ela pode mudar completamente, mas leva algum tempo, né, para que a nossa mente ela volte a se adaptar para o que realmente está acontecendo nessa nova realidade, quais são essas novas circunstâncias. Mas para todas as pessoas que me ouvem, que já tiveram o coração partido por aí, você sabe que não demora muito para essa fase de negação passar e você começa a sentir talvez um pouco de raiva. E esse é o nosso segundo estágio. A raiva é uma reação completamente normal ao desconforto emocional e muitas vezes flui de nós muito mais naturalmente, muito mais fácil do que a tristeza. A tristeza é uma emoção um pouco mais elaborada, enquanto a raiva ela é um pouco mais descomplicada, um pouco mais instintual. Então, depois que essa nova realidade, né, ela começa a se instalar, a ficha começa a cair, essa raiva ela pode começar a aparecer quando a gente começa então a liberar todas aquelas emoções que estavam reprimidas, que eram sobre aquele término. E nesse momento você passa então a sentir alguns ressentimentos ou se irritar com coisas muito pequenas, ou até reviver discussões antigas na sua cabeça, né? Ficar relembrando daquilo, remoendo. E é geralmente quando a gente ouve ou fala coisas como: nossa, mas eu era uma pessoa tão dedicada para aquela relação, eu era tão boa, a outra pessoa realmente não me merecia. Ele não me dava valor, ele não reconhecia tudo aquilo que eu era e que eu dava para aquela relação. E tudo isso com essa tonalidade, assim, de uma raiva, né? De um sentimento ali um pouco enrustido. Então é importante lembrar de que durante essa fase, busque não fazer nada que seja muito impulsivo, tomar nenhuma decisão que seja baseada nesse sentimento de raiva, mas permita-se sentir, viver essa raiva até que você passe então para essa próxima fase, que é o estágio da barganha. Aqui é quando a gente tenta encontrar uma solução mágica, né? Nós pensamos, mas e se eu tivesse feito algo diferente, né? Talvez a gente podia tentar de novo. Às vezes você pode chegar nesse ponto e começar a sentir de que foi tudo culpa sua e de que talvez você queira voltar para aquela ação, porque você quer mudar esse seu estado emocional, você não quer mais sentir aquela dor. Você pode olhar para trás nas suas interações com essa pessoa e começar a perceber todas as vezes que talvez vocês
não estivessem errados. Esse estágio pode ser bastante perigoso porque te faz romantizar um passado, né? Meio que ignorar os reais motivos daquele término. E eu acho que é bem ali, né, nesse momento que a gente passa para essa próxima fase, que é a depressão. E essa fase é o que as pessoas geralmente imaginam as pessoas vivendo quando a gente fala sobre términos, quando a gente fala sobre um rompimento. É a fase do vazio, das madrugadas, das noites sem dormir, das músicas tristes. É quando finalmente nós processamos a dor e lidamos com a falta que aquela pessoa ela faz no dia a dia. Durante essa experiência do processo de um luto, chega esse momento onde todas as nossas emoções, fantasias, barganhas, elas começam a desacelerar e nós começamos realmente a entender o estado da situação que você está e lidar com aquele fato de que aquela pessoa já não faz mais parte da sua vida e de que isso é algo que você vai precisar aceitar. O que nem sempre é fácil, mas que ao falar nisso, a gente vai então para o próximo passo, que é o da aceitação. Esse é o estágio que a gente realmente começa a enxergar a vida de novo além do término. O que não significa que você já não sente mais nada, mas sim que você consegue agora seguir em frente sem que aquela dor ela te paralise. Nesse momento que a gente começa a se questionar, a se perguntar quem é que eu sou se essa pessoa não estiver mais na minha vida? Será que eu vou ter outras experiências? Será que eu tenho chance de amar de novo? E todas essas perguntas que podem ser um pouco mais existenciais, elas começam a trazer um pouco mais de clareza de quais que são as circunstâncias da vida dali para frente. Quais são os traços de identidade que você vai precisar olhar e é realmente ali que o trabalho duro começa. Existem pessoas por aí que parecem conseguir se desconectar de um relacionamento assim, né? E parecem conseguir seguir em frente muito rápido. A ordem dos estágios nem sempre é essa e o processo ele não é linear, mas com o tempo essa dor se torna menos incapacitante e você se sente muito mais forte. A sua identidade se fortalece e você percebe que há ainda amor lá fora para você e você é capaz de seguir em frente. Muitas vezes usamos outras pessoas como distração. Tentamos preencher ali alguns vazios com novas conexões, até numa tentativa de se convencer de que já superamos, quando na verdade nós estamos apenas pulando as partes mais difíceis desse processo de luto. Se você não se permitiu sentir cada fase desse luto, né? Se você não se deu esse tempo de você processar essa dor, de entender o que esse relacionamento realmente significou para você, essa ferida ela vai continuar aberta e aí 5, 6, 7 meses depois, lá está você de volta a esse mesmo lugar, de volta no mesmo ponto com essa sensação de que nada mudou. Então eu quero que você entenda de que aceitar um término não significa você simplesmente esquecer a outra pessoa, mas significa entender de que aquela relação ela teve um propósito, ela te deu algum tipo de aprendizado, mesmo que tenha sido o do que não querer e o que não fazer uma relação. E de que agora esse vai ser um capítulo encerrado. Então a aceitação não é apagar a história, mas sim fazer as pazes com ela. E esse processo de aceitação, ela pode pedir algumas ações mais práticas de você. Então, se você está buscando aí algumas orientações, né, algumas instruções do que pode ser feito, aqui vai algumas coisas que podem te ajudar nesse processo. Primeiro de tudo, se distancie do seu ex. Sei que pode ser complicado e que não se aplica a todas as relações, principalmente quando tem crianças, família envolvida, mas sempre que possível, busque ter um espaço, né, uma distância ali entre você e o outro. Porque sempre que a gente entra em contato com aquela pessoa que você está tentando esquecer, a gente reforça esses circuitos neurais que associam essa pessoa à dopamina e ao prazer, à segurança, mesmo que aquilo já não seja mais o caso. Então, cada mensagem, né, cada esbarrão por acaso, cada olhada ali no Instagram, né, para ver como que aquela pessoa ela anda. Então, é como se fosse uma pequena dose, né, daquela droga ao cérebro que acaba prolongando então aquele vício, aquela dor. E por isso que é tão importante, né, você criar uma nova rotina, você encontrar novas fontes de prazer, sejam com um hobby novo, hobbies diferentes, uma viagem, esportes, terapia, conhecer gente nova. Tudo isso pode ajudar a redefinir a sua identidade sem essa presença do outro necessariamente ali. Então, após um término, seu cérebro ele passa por esse déficit químico. E a maneira mais fácil e mais saudável de você reequilibrar isso é encontrar atividades que estimulam em você essa produção de dopamina, de serotonina, sem você se envolver necessariamente com o passado. Então, o ponto principal aqui é que você consiga criar momentos para você estar no presente sem você se perder no seu passado. E aqui, no presente, o seu foco ele está voltado só para você e não para o que foi perdido.
Uma outra coisa muito importante, crie um espaço seguro para você sentir suas emoções. Sempre que necessário, você precisa se permitir chorar, sentir raiva e se lamentar, mas sempre que possível de uma forma bastante estruturada. Então reserve um momento para você mesma, né? Crie um ambiente confortável onde você consiga ali processar essas emoções. Uma prática que pode ajudar bastante nesse processo é a escrita terapêutica, né? Você talvez escrever ali no seu journal ou talvez uma carta para o seu ex, uma carta não para enviar, né? Mas só para tirar tudo aquilo da sua mente, do seu coração, colocar num papel. Você pode ali escrever tudo que você amou naquela pessoa, tudo que foi difícil e principalmente o porquê que você precisa seguir em frente, né? E aí você pode ou guardar a carta ou a destruir, mas o fato de você escrever ou falar em voz alta ou conversar com alguém, isso ajuda a organizar algumas ideias e algumas emoções, então isso pode ajudar bastante. Muitas vezes nós confundimos o processo de seguir em frente com a ideia de nós realmente nos curarmos e superarmos esse término. Você acha que ficou bem, que você superou aquele término assim que a dor diminui, mas a verdade o que acontece é que muitas vezes você se apressa para qualquer distração que te faça esquecer, ao invés de você se permitir integrar essa experiência, né, e você seguir em frente de uma forma mais completa. Quando nós não integramos um término, o que a gente faz, na verdade, é fragmentar essa experiência. Nós guardamos tudo que nos lembra daquela pessoa em algum lugar dentro de nós e a gente segue em frente como uma versão mais incompleta de nós mesmos. E aí mais tarde você acaba se vendo repetindo os mesmos padrões, né, cometendo os mesmos erros, vivendo os mesmos relacionamentos ou até com pessoas diferentes, às vezes revivendo aquela mesma dor, aquelas mesmas discussões. Então isso acaba prolongando esse ciclo, né, deixando ele muito mais longo. Então o que que isso significa? Que ao evitar essa dor agora, a gente corre o risco de perpetuá-lo por muito mais tempo do que se simplesmente a gente parasse e se permitisse viver, sentir e compreender essa dor agora, de fato. Hoje, se você sente que você está se agarrando tão desesperadamente ao que perdeu e o que ficou para trás, pare e reflita um pouco, né? O que que você realmente perdeu? E aqui vão algumas perguntas muito válidas de você fazer, né? O que que essa relação me proporcionava que agora eu tenho medo de não conseguir acessar mais sozinha? Quem que eu era antes dessa relação, antes de eu conhecer essa pessoa? Como que esse relacionamento impactou a forma com que eu me vejo e como eu me coloco no mundo? Essas perguntas, esses exercícios, eles te ajudam a ir direto no ponto da dor e entender quais aspectos daquela relação que te afeta de uma forma mais profunda. Muitas vezes sentimos que não podemos mais acessar certas emoções ou experiências sem a presença daquela outra pessoa. Mas na verdade o que perdemos não é só a pessoa em si, mas uma parte de nós que estava dentro daquela relação. E se eu pudesse te deixar com uma última sugestão, faça pequenas mudanças no seu ambiente. O nosso espaço físico carrega memórias. Então reorganizar o seu quarto, trocar os móveis de lugar, redecorar, trocar os perfumes talvez, ou até mudar pequenos hábitos da sua rotina, né? Isso pode te ajudar a desapegar daquelas associações inconscientes que te prendem a esse passado. Então esses pequenos gestos, eles podem fazer uma grande diferença na forma com que o seu cérebro ele vai processando essa transição. E eu sei que agora pode ser muito difícil de acreditar nisso, mas eu te prometo, vai melhorar. Às vezes o fim de um capítulo pode parecer o fim de uma história inteira, mas na verdade ele só prepara o caminho para uma coisa nova, algo que pode ser muito maior, muito melhor, que te faça muito mais sentido. O seu coração vai se curar, você vai se redescobrir e um dia você vai perceber de que esse término não foi um fim, mas foi um recomeço. E se você chegou até o final, o seu coração vai se curar e você vai se descobrir e um dia você vai perceber de que esse término não foi um fim, mas só um recomeço. E se você chegou até o final, sinta-se abraçada, se sinta acolhida. Eu te desejo muita força, muita coragem e muita certeza de que dias melhores estão por vir. Então, confie no processo, se permita sentir e, acima de tudo, se lembre, né? Não esqueça que você merece um amor que te escolha todos os dias, sem dúvidas e sem metades. E até que esse amor chegue, continue se escolhendo. Cuide do seu coração. Eu te vejo no próximo.